fumo umzinho já não tá batendo mais, meu medicamento de cannabis já não tá mais fazendo o mesmo efeito que fazia antes. O que pode estar acontecendo? Provavelmente pode ser o fenômeno da tolerância. O que é o fenômeno da tolerância? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês um slide para mostrar. Pessoal, o fenômeno da tolerância, principalmente relacionado ao THC, que é a substância da cannabis que dá a brisa e tudo mais, né? Ele acontece por conta de uma internalização dos receptores, devido ao tempo de uso daquela substância, altas concentrações daquela substância durante um período, faz com que o nosso corpo entenda que ele não precisa de tantos receptores na membrana da célula ali para capturar essa substância e ela fazer o efeito que tem que fazer. Mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, o que que acontece? O corpo começa a internalizar esses receptores. Com menos receptores ali na membrana da célula, menos THC será capturado, consequentemente, menos efeito a medicação irá fazer. Então, o fenômeno da tolerância ocorre durante um período longo do uso ali de substância, né, e dependendo também da concentração do uso. Esse fenômeno, ele pode, inclusive, a gente que faz tratamento com a cannabis medicinal, ele pode trazer uma confusão, que é, o meu paciente, ele estava com efeito positivo ali da medicação, eu tinha chegado na dose alvo do meu paciente, e agora ele começa a diminuir os efeitos. E alguns médicos, por conta da forma intuitiva que a gente pensa na medicina, que às vezes é aumentar o remédio, a gente vai ter mais efeito, acabam que entram no erro de tentar aumentar o fitocannabinoide, que pode trazer tanto efeito adverso para o seu paciente, quanto fazer ele perder ainda mais os efeitos positivos que ele já tinha ganhado. Contraintuitivo, mas o que nós temos que fazer nessa hora, na verdade, é algo que a gente chama de washout, ou reset receptores ali, né? Nós vamos tirar essa substância durante um período e depois reintroduzir ela de forma gradual, como se fosse no início do tratamento, já focando ali na dose alvo, né? Então a gente já vai ter um parâmetro para seguir, então a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida ali, porque esse paciente já conhece a medicação, ele já teve uma experiência ali e provavelmente a gente já sabe mais ou menos a dose alvo desse paciente. A gente aumenta gradativamente de novo até a dose alvo do paciente. Esse é o protocolo de dessensibilização, aonde ficando um tempo sem a substância, nosso corpo volta a externalizar os receptores ali para voltar a capturar o tetrahidrocannabinol, né, o THC, e fazer os efeitos que ele fazia antes. Então, aqui nós temos também um protocolo de sensibilização, que é o quê? Com o uso contínuo, né, o corpo vai se acostumando à medicação, a gente fica 48 a 72 horas para fazer um reset de receptores ali, né, aonde eles vão se externalizar novamente, e depois nós fazemos a reintrodução da medicação, beleza? Então, muito importante a gente ter um segmento bem próximo do paciente para conseguir, inclusive, identificar quando isso está acontecendo. E aí entra novamente a nossa ferramenta da canabiatria, que são os questionários, né? Inicialmente, quando a gente está ajustando a dose, você pode disparar ele com maior regularidade. Achei a dose-alvo, eu posso espaçar esse questionário a cada 3 meses o paciente responder ele, para eu conseguir, inclusive, identificar se ele está tendo ali uma diminuição dos efeitos que a gente tinha ganhado anteriormente. Isso tudo vai ser trabalhado com a inteligência artificial que vai te avisar ali no seu prontuário que aquele paciente, por exemplo, ele diminuiu os efeitos positivos que ele estava tendo antes. Então, no painel do paciente ali, né, de controle, como se fosse um painel de controle ali do avião, onde a gente tem todos os parâmetros do paciente, nós conseguimos visualizar e a inteligência artificial traz isso de uma forma bem fácil de entender, tanto na hora do aumento da dose, se você está chegando na dose alvo, quanto também nesse segmento longitudinal a longo prazo o paciente voltou a apresentar alguns sintomas que já tinham melhorado, ou se até o paciente está apresentando algum efeito adverso. Então é muito importante quando a gente utiliza medicamento de cannabis, esse acompanhamento bem próximo do paciente e essas ferramentas de metrificação para você sempre estar conseguindo entender como está ali o painel, como estão os sintomas do seu paciente. Legal? Esse foi o protocolo de tolerância e de sensibilização. Acho que eu posso trazer aqui para vocês também, que na outra aula não ficou, eu não aprofundei aqui, algumas dicas e orientações de manejo dos fitocannabinoides, né? O monitoramento, que a gente acabou de falar, como ele é importante, né? Você está próximo ali para monitorar o seu paciente, especialmente nos primeiros momentos ali onde você está fazendo um ajuste de dose, de você dar aumento de dose. O que que é o aprazamento?
Por exemplo, eu vou iniciar uma medicação de CBD para um paciente ansioso. Eu sei que os efeitos, geralmente, do CBD para ansiedade, eles começam com 40 miligramas. Eu vou aumentar mais rápido ali o CBD até os 40 miligramas. Depois eu vou aumentar esse aprazamento de aumento de dose para eu conseguir perceber e tatear os sintomas de melhoria do meu paciente para entender se eu estou chegando próximo da dose-alvo. Então, quanto mais próximo você acredita que você está da dose-alvo, mais você vai dar um tempo ali para você conseguir observar o paciente, observar e te passar esse feedback de que ele está próximo ou chegou na dose-alvo, para a gente não perder aquela curva em U invertido que eu falei para vocês no outro vídeo lá. A gente tem a janela terapêutica, né? A janela terapêutica, geralmente, no CBD ela é mais extensa, no THC ela é mais curtinha. Por exemplo, a janela terapêutica da fibromialgia geralmente se encontra entre 5 e 10 miligramas ali de THC ao dia. Tem pacientes que com 2 miligramas de THC ao dia melhoram. Então, assim, realmente comece baixo, aumente gradativamente e observe os sintomas do seu paciente. Então, é muito tônus do sistema endocannabinoide do seu paciente que vai ditar qual é a dose-alvo e não os estudos em geral. Por mais que os estudos nos norteiem, eles não são determinantes para você conseguir fazer uma terapia com fitocannabinoides assertiva para o seu paciente, tá legal? A proporção de CBD, né, em indivíduos com sensibilidade ao THC, você aumenta a proporção de CBD, que vai ser como se fosse um antídoto ou uma cama de proteção ali para os efeitos adversos possíveis do THC. Então, se seu paciente, você precisa de THC, dica, coloque CBD junto, coloque um químio variante tipo 2, que tem uma proporcionalidade ali parecida para você proteger seu paciente de possíveis efeitos adversos do THC. E se ainda assim isso acontecer, você pode aumentar ainda mais a proporção de CBD comparada ao THC. Formulações full spectrum, preferi formulações full spectrum por conta do efeito Entourage, né? Que é a totalidade dos fitocannabinoides, juntos com os terpenos, junto com os flavonoides, vão fazer um efeito muito melhor do que essas substâncias isoladas, que a gente vai precisar de muito mais medicação. A gente vai precisar até de 4 vezes mais medicação em alguns casos do que em óleos isolados, do que um óleo full espectro, e também nós vamos ter muito mais efeito adverso do paciente. Então, prefiram sempre que possível óleo full espectro. Não posso usar THC com esse paciente. Pega o óleo broad spectrum ao invés do óleo isolado. Geralmente é a melhor escolha, tá bom? A administração dividida. Você dividir durante o dia as doses do seu paciente. Por exemplo, o THC ele tem a meia-vida de efeito ali, cerca de 6 horas, 8 horas. Então, seria legal você dividir em 2, 3 vezes ao dia, geralmente, ou até 4 vezes. THC mais do que o CBD. O CBD geralmente divide em 2 tomadas, em alguns casos 3, porque isso vai depender muito do tônus do sistema endocannabinoide do seu paciente e da taxa de metabolização dos fitocannabinoides que esse paciente possui. Então, tem paciente que vai metabolizar o CBD em 8 horas, com um período curto, e alguns em 10 horas, 12. Então, existe essa flexibilidade e variabilidade de cada paciente. Então, o CBD geralmente pensa em dividir de 2 a 3 vezes ao dia, e o THC pensa em dividir ali de 2 a 4 vezes ao dia. Geralmente, você vai chegar numa dose ideal aí em 3 doses diárias, dependendo do seu paciente. Então, o macete conversa com o seu paciente, entende os sintomas dele no início do tratamento, usa a canabiatria, que vai ser a nossa plataforma que vai conseguir fazer esse mapeamento para você dos sintomas do seu paciente, e depois com regularidade você consegue fazer de novo, né, ali a metrificação desses sintomas, e a inteligência artificial lê tudo para você, trabalha ali os dados e fala, olha, esse paciente está melhorando tal sintoma, esse aqui mantém igual, esse aqui teve pior, teve tal efeito adverso, e aí através dos nossos protocolos de tratamento e orientação, você consegue entender se, por exemplo, você precisa de aumentar o nível de CBD, se você precisa de diminuir o THC, ou se você está perto da dose-alvo, ou se você ainda precisa de ajustar essa dose. Se você está fazendo tratamento durante um tempo e aí o paciente começou a diminuir os efeitos, talvez seja o fenômeno de tolerância. Então, isso tudo nossa plataforma te sinaliza para você conseguir, com muitos pacientes, né? A gente tem às vezes dificuldade de gerenciamento, então você vai ter o painel do paciente ali para te ajudar nesse caminho todo, junto com a inteligência artificial para te auxiliar. Pessoal, espero que tenham gostado aí da nossa aulinha, trouxe conceitos
chaves aqui para você. Muito curso aí cobra caro por esses conceitos que eu estou passando para vocês aqui, então aproveitem e espero que eu tenha ajudado e até a próxima.